Então, queridas, bom dia. Desculpem pelo transtorno, estava esquecendo de gravar. Mas a gente vai começar, então, a nossa prática. A gente vai fazer uma pequena prática de Guru Yoga, chuva de bênçãos. E a gente segue com a nossa meditação de hoje. Então, tendo aquietado o corpo, as energias, deixado a nossa mente aberta, conectando com a nossa intenção de manifestar as qualidades da nossa verdadeira natureza, que é inseparável das qualidades da natureza de Guru Rinpoche, todos os Budas. A gente começa com a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos para a nossa prática. Orgenyu Genu Jansan Pema Gesa Dompolaya Tsencha Ginyu Drunye Pema June Jesudra Kordukandro Mampeko Keki Jesu Dadruki Jengilab Chie Jesuso Guru Pema Siji Orgenyu Gidu Jansam Pema Gesa Dompolaya Tsincha Ginyu Drunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampeko Keki Jesu Dadruki Jengilab Chie Jesuso Guru Pema Siji Om Orgenyu Genu Jansam Pema Gesa Dompola Yasencha Ginyu Drunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingelab Chechesusu Guru Pema Siji o nosso coração aquecido, sentindo a presença das qualidades de Guru Rinpoche. A gente começa então a nossa prática de chuva de bênçãos, o refúgio e a bodhicitta. Jabne Kundu Mahaguru La Jizun Janchu Bardu Kyabsuchi Kachabdru Kun Sanje Sagochi Zalam Lame Nau Jorlat Sonja. No Mahaguru, a união de todas as fontes de refúgio, tomo refúgio agora e até a iluminação, para estabelecer todos os seres que existem por todo o espaço, no nível dos Budas. Vou me empenhar neste caminho profundo de Guru Yoga. A gente então evoca a sabedoria que vê a natureza vazia e luminosa, vê a pureza de todas as aparências, com essa sílaba. Perante mim, em minha forma ordinária, está o imaculado lago da Nacocha de Ordem. Suas profundezas preenchidas por águas com as 8 qualidades. Em seu centro, a haste de uma flor de lótus, feitas de joias, com as pétalas desabrochadas. Sobre ela está a hora de Dorje Chang, em quem convergem todas as fontes de refúgio. A gente sente a presença de Guru Rinpoche, se a gente puder visualizar melhor ainda. Mas já sentir a presença e as qualidades, tá bem.
reluzente no esplendor das marcas maiores e menores, ele abraça Tsogyal, a consorte mãe. Ele segura um Vajra na mão direita e um vaso dentro de uma taça de crânio na mão esquerda. Toda essa imagem tem uma simbologia que aponta as qualidades, em especial de compaixão, de estabilidade da consciência, amor e compaixão e sabedoria. Requintados em suas sedas e ornamentos de joias de osso, dentro de uma vasta expansão de luz de 5 cores, eles resplandecem na majestade e na bênção da suprema felicidade sublime. Legiões das 3 raízes congregam-se como nuvens, formando seu séquito. Eles me fitam, fazendo cair uma chuva de bênçãos e de compaixão. Agora a gente sente a conexão nossa com Guru Rinpoche e a Tsogyal. E a gente agora se coloca na prática. A forma da imortal sabedoria primordial, que é a verdadeira face de todos os vitoriosos, ofereço por todo sempre prostrações de fé, com intenso e poderoso anseio. Meu corpo, minha riqueza e meus prazeres, e todas as virtudes escolhidas nos 3 tempos, ofereço sob a forma das vastas nuvens de oferendas de Samantabhadra. Confesso sem exceção todas as ações nocivas e faltas acumuladas ao longo do tempo sem princípio. A gente se coloca verdadeiro diante de Guru Rinpoche e coloca toda a nossa confusão, expõe toda a nossa confusão, a gente lembra. Das qualidades dos vitoriosos e seus herdeiros, você é o único Senhor soberano, Senhor protetor. Em seu exemplo, regozijo-me de coração. A gente sabe que essas qualidades que estão presentes em Guru Rinpoche podem estar presentes na nossa própria mente, mesmo agora ela se apresente de forma confusa. A você rezo com fé, suplicando-lhe que faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo. A gente pede as bênçãos, se abre para receber as bênçãos, todos os ensinamentos, todas as práticas. Reunindo todas as qualidades virtuosas, minhas e dos outros, irei, enquanto perdurarem os incontáveis reinos de seres, seguir o seu exemplo, meu Senhor protetor. Esse é o nosso compromisso. Dedico tudo a que os seres de todo o espaço possam ser guiados. Nosso voto de Bodhicitta. Grande tesouro de sabedoria e amor em quem convergem todas as fontes de refúgio. Refúgio excelente e precioso nesses tempos corruptos e funestos, pois vivo afligida pela disseminação das 5 degenerescências e rezo a você com grande fervor. Pense em sua filha com carinho, evoque a compaixão dinâmica da vastidão da sua intenção iluminada e conceda suas bênçãos ao meu coração devoto. Eu rogo, rapidamente dê-me sinais e indicações e confira os siddhis, as realizações comuns e a mais excelente, que é a liberação completa. Então a gente agora se abre para receber, a gente já fez a nossa súplica, já afirmou o nosso compromisso.
Agora a gente se abre para receber as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas. E a gente deixa que essas luzes de sabedoria que emanam do coração de Guru Rinpoche venham em direção a nós e a todos os seres, purificando toda a nossa confusão. Na fronteira noroeste do país de Odin, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema Siddhi Hum, ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orgen Yuge Nujansam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrune Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampeko Akeki Jesudadru Ki Jinge Lapche Shesu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yuge Nujansam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrune Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampeko Keki Jesudadru Ki Jinge Lapche Shesu So Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente entoa a prece das 7 linhas, agora depois dissipando obstáculos no caminho e o mantra, a gente se deixa inundar. A gente pode imaginar que chuva de bênçãos na forma de luzes vem em nossa direção, também em direção a todos os seres, purificando toda a nossa confusão. A gente se deixa purificar. Orgen Yuge Nujansam Pema Gesa Dompola Yasen Chogi Nyodrunge Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampeko Keki Jesudadru Ki Jinge Lapche Shesu So Guru Pema Siddhi Hum. A gente reforça a nossa súplica com a prece dissipando obstáculos no caminho, que é uma outra súplica para Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dusu Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chempo Eja Barche Kunsel Dudu Drapo Sao So Adepso Jinje Laptu So Chenan Sanwe Barche Jewa Dan Sampalunje Drupa Jinje Lo Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Se deixa purificar, se deixa inundar pelas bênçãos de Guru Rinpoche. Deixa toda a confusão se dissolver na sua verdadeira natureza, que é a luminosidade e vacuidade. Om Vajra Guru Padma Siddhi 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 Om Vajra Guru Padma Siddhi
Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi. 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 Estão sentindo todo o nosso corpo, fala e mente purificados, tendo recebido as bênçãos de Guru Rinpoche e Geshe Sogyal, da mente de sabedoria. Então agora a gente está pronto para receber as 4 iniciações. Das 3 sílabas, nos 3 pontos do Lama, projetam-se 3 raios de luz, branca, vermelha e azul escuro. À medida que elas são absorvidas nos meus 3 pontos, os obscurecimentos de minhas portas são purificados e elas se transformam nos Vajras do corpo, da fala e da mente iluminados. De uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa. E a gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria. Deixa o nosso corpo grosseiro, nosso corpo sutil se inundar por essa luz de sabedoria que remove todos os obscurecimentos do nosso corpo grosseiro e sutil, transformando o nosso corpo comum no corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. Agora, de uma sílaba A, vermelha, na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta. A gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa fala, da nossa energia, nossos sentimentos, transformando a nossa fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. E agora, de uma sílaba Hum, azul, escuro no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração, para a nossa mente e coração. E a gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora, das 3 sílabas, os 3 pontos de Guru Rinpoche, fluem as 3 luzes simultaneamente para os nossos 3 pontos. E a gente se deixa inundar então por essa cascata de luz de sabedoria que penetra e remove os obscurecimentos mais sutis da nossa consciência. Nosso fluxo contínuo de consciência sutil. Estabelecendo as bases para a gente realizar o Svabhava Vikakaya, que é a inseparabilidade dos 3 Kayas. A grande perfeição. Então, alegremente, o Lama, juntamente com seu séquito, dissolvem-se em luz, que se transforma numa esfera branca, com um reflexo vermelho, marcada com um rum. À medida que essa esfera de luz, que vem em direção ao topo da minha cabeça, repousa em meu coração, repouso no Dharmakaya coemergente, sem separação,
entre a mente do lama e a minha. Com estas palavras, defronte-se com sua verdadeira face inerente, a face do Supremo Dharmakaya temporal, a natureza de sua própria mente, que desde a origem está além de qualquer artifício ou fabricação, qualquer aceitação ou rejeição. Repousa naturalmente nessa consciência aberta, luminosa, presente. Que é inseparável da natureza essencial de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Aqui, nesse momento, a gente poderia seguir em prática apenas repousando na consciência aberta e luminosa presente. Mas hoje a gente vai seguir com a nossa prática, nosso caminho ainda gradual, e ver que um dos principais aspectos que separam a meditação formal da meditação informal são as duas remoções. Remover o corpo da ocupação e remover a mente do passado e do futuro. Quando os nossos corpos estão ocupados, envolvidos em todos os tipos de atividades, é difícil encontrar tempo para a prática de meditação. E mesmo quando nos encontramos na almofada, nossa mente ainda pode estar ocupada com todo tipo de pensamento e planejamento sobre o futuro ou ruminação sobre o passado. Então, para que a nossa prática se aprofunde, para que a gente possa acumular de fato a liberação, nós devemos nos treinar para abandonar essas duas coisas, o que leva ao contentamento em qualquer ambiente e circunstância em que nos encontrarmos. Então essa é a intenção da nossa prática hoje, esse cultivo da nossa prática de Shamatha hoje. Shamatha e Vipassana. Então a gente deixa o nosso corpo repousar naturalmente, nossas energias e respiração fluírem também naturalmente. E a gente deixa a nossa mente se abrir e relaxar, descansando no momento presente, na própria consciência aberta e cognoscente. Descansamos aí por alguns instantes. A gente começa reconhecendo a base, a
Consciência luminosa, aberta, sempre presente, vividamente presente. E agora, enquanto descansa em consciência aberta, observe qualquer impulso que possa surgir, qualquer impulso de querer se envolver com algo, seja externo ou próprio ou interno, com os movimentos da mente. Apenas observe. Pode ser um pensamento de querer verificar seu celular. Pode ser um pensamento de algo que você tem que fazer hoje. Pode ser um impulso de olhar para o relógio para ver quanto tempo resta da sessão. Qualquer que sejam os impulsos que surjam, simplesmente deixe-os ir e vir como quiserem. Você não precisa se envolver no que essa mente inquieta lhe diz para fazer. Nem precisa afastar esses pensamentos ou impulsos. Simplesmente descanse na consciência presente neles. Desde que você saiba que está tendo esses pensamentos ou esses impulsos, isso é ótimo, isso é consciência. Mas se ou quando você se perderem nos pensamentos que estão surgindo, ou até mesmo seguir o impulso e pegar o celular ou olhar para o relógio, perceba que isso aconteceu e volte para a sua prática. Assim que você perceber que se perdeu, já estará de volta à consciência. E aí simplesmente descanse novamente. E observe. Esteja presente. Sem aceitar ou rejeitar. Sem se envolver ou rejeitar. Apenas veja o que são esses pensamentos e esses impulsos.
no restante da sessão, continue a observar quaisquer pensamentos ou impulsos sobre o que você precisa realizar ou arrependimentos sobre o passado. E libere quaisquer preocupações ou expectativas para o futuro. Descanse sua mente no momento presente, aberta e tranquila, deixando que a consciência seja seu guia. Permita que tudo o que surgir venha e vá naturalmente, sem se apegar ou rejeitar. Quando surgir qualquer impulso ou pensamento, há apenas duas opções. Você pode observar o pensamento ou impulso, o que é ótimo. Nesse cenário, você está usando o pensamento ou impulso para permanecer com consciência. Esse é a primeira opção, primeiro cenário. O outro é, quando você observa o pensamento ou impulso, pode ser que ele desapareça imediatamente. Isso também é ótimo, pois significa que você está de volta à consciência aberta. Então, acredite que você não pode errar nessa prática, desde que não esteja perdido. Você então vai estar indo muito bem. E mesmo se perder, simplesmente retorne à sua prática, assim que você perceber. E quando perceber, já voltou à consciência. Então a gente segue assim por mais alguns instantes. Descansando no momento presente, essa consciência aberta e tranquila. Iluminando tudo que surgir, sem se apegar e sem rejeitar.
Deixe que o som do sino seja um sinal para a gente, então, agora trazer essa prática que a gente cultivou agora na almofada para aqui, para o nosso momento, para o nosso encontro, para que ela possa seguir pelo nosso dia, estar presente ao que surgir. E a gente então vamos fazer a finalização da nossa prática de Guru Yoga e a gente conversa um pouquinho. Então, o convite aqui, depois que a gente realmente se conecta com a natureza do nosso corpo, fala e mente, a natureza da nossa experiência, é a gente continuar considerando todas as aparências que são como ilusões, como da mesma natureza do lama, do Dharmakaya. Finalize então com uma nota positiva de celebração, dedicando a virtude e formulando desejos auspiciosos. Todas as virtudes acumuladas e reunidas nos 3 tempos, exemplificadas por essa prática, dedico para que os seres, sem exceção, possam alcançar o estado búdico, que todos os seres possam ser nutridos pelo grande ordem, que os 2 estágios possam ser conquistados e os 2 benefícios consumados. As bênçãos, virtudes, excelência e esplendor das 3 joias e das 3 raízes, a boa fortuna auspiciosa, que estas qualidades possam permear os incontáveis reinos de seres em todas as direções e tempos. Deixa eu desmutar aqui os microfones. Tudo bem? Bom dia, Isabel. Bom dia, Flori. Bom te ver bem. Que bom. Obrigada. Carmelina, que eu não tinha visto. Silvana. E aí, tudo bem? Vocês? Bom dia. Muito bom te ver, viu? Obrigada, querida. E aí, algum comentário sobre a prática? Difícil? Com a sua guiança, minha filha, pegou pela mão e levou lá. Minha não, Poxa. de Mingyur Rinpoche. Estou usando aqui essa meditação é proposta no curso que eu estou fazendo com o Mingyur Rinpoche sobre o Abhidharma. E aí é como se fosse assim, o ponto inicial para a gente começar o cultivo de shamatha, né? É reconhecer que a gente, né, da quietude e depois vipassana, né? A gente vai estar cultivando sabedoria, né? Consciência, amor e compaixão e sabedoria. Como é que a gente cultiva a consciência? Estando presente. Então a prática de shamatha é para a gente cultivar a consciência. E é óbvio que quando a gente começa a estar presente, amor e compaixão vão surgir, porque a gente vai ver as coisas com mais calma. E aí, com isso, a nossa mente se abre e a sabedoria surge, porque a gente agora, nossa mente pode ver claramente as circunstâncias, né? Então, esse é o caminho, né? São os 3 treinamentos, né? Ética, concentração e sabedoria, ou amor e compaixão, consciência e sabedoria, né? Então, esse é o caminho todo. E aí, Mingyur Rinpoche, nessa condução, ele traz aquele convite para a gente continuar, depois que levanta da almofada, né, no dia a dia, a gente fazer a aspiração de continuar praticando, né, de ver esses impulsos, de se querer estar presente, né. Então eu vou só compartilhar com vocês, porque fica registrado aqui para quem vê depois, assim. Então tem um grupinho que vê depois. Deixa eu compartilhar aqui só um minutinho aqui. A instrução dele, né? Explorando essa meditação na vida diária. Então, na vida cotidiana, ele diz, é claro que não abandonamos a agitação de nossos corpos ou a atividade dos pensamentos. Em vez disso, podemos usar esses impulsos, porque, né, de querer se envolver nas coisas diferentes, em coisas diferentes, como lembretes, para nos reconectarmos com a consciência. Então, a gente não tem desculpa, porque quieto ou em movimento, a consciência está sempre presente. A gente precisa só se conectar com a consciência, né? Então reserve um momento para refletir sobre quando você pretende se envolver com a prática.
Então, assim, ou seja, faça uma decisão. A gente tem que se decidir diariamente a praticar. O que a gente vai querer praticar aquele dia, né? Então, reflita sobre os tipos de distrações com os quais você costuma se envolver ou recorrer durante o dia. De repente usar muito o celular, ficar vendo mídia social aleatoriamente, ou então ficar assistindo televisão, ou então ficar no computador, na internet, ou então comer, ou então ficar conversando, jogando conversa fora. Assim também. Então a gente olha a nossa vida e vê os tipos de distrações com as quais você costuma se envolver ou recorrer durante o dia. Talvez você pegue o seu smartphone com frequência ou ligue a TV, por exemplo. Deu 2 exemplos aqui só, né? Mas a gente vê a nossa circunstância, né? Podemos usar esses impulsos como lembrete para nos reconectarmos com a consciência. Ele está falando aqui, a gente vai se conectar com aquilo que vem antes da gente fazer, que é o impulso. Né? Então, ao começar o dia, estabeleça a intenção de que sempre que pegar o celular, por exemplo, use essa situação para reconhecer e descansar na consciência por um breve momento, 1, 2, 3 segundos. Então, ao longo do dia, quando tiver o impulso de verificar o telefone e for pegá-lo, ou seja, durante o movimento, o impulso, é o impulso que a gente vai ficar consciente. Vê o pensamento, será que tem alguma coisa, né? Vem alguma coisa assim, a gente já pegou o celular, né? É meio assim, né? Mesmo que você diga, eu vou fazer esse negócio aqui, eu não vou pegar o celular, mas se estiver perto, o impulso vai nos levar. Porque alguma coisa vai surgir assim, né? Então, quando você perceber esse impulso, né? Então, quando tiver o impulso de verificar o telefone e for pegá-lo, saiba que está pegando o telefone. Ou seja, fique consciente. Então, esse saber, esse conhecimento é a consciência. Então, descanse na consciência por 1 ou 2 segundos ao pegar o telefone. Você não precisa tentar ativamente prolongar o período de descanso em consciência. Não. Mas, em vez disso, quando ele passar, deixe-o passar. Então, você lembra de estar consciente e você por 1, 2 segundos. Tá, aí pega. Não precisa ficar ali numa prática formal. Então você vai ficar esquisito se você estiver principalmente em meio a outras pessoas. Não, é sutil e é rápido. É uma conexão com a consciência. Então, na próxima vez que tiver um impulso de verificar o telefone, repita a prática. Então, praticando dessa forma, ele deu aqui o exemplo do telefone, mas a gente pode fazer com qualquer coisa, certo? Então, praticando dessa forma, temos a oportunidade de voltar à consciência ao longo do dia, usando as ferramentas com as quais nos envolvemos com frequência, no nosso dia a dia, aquilo que nos rouba a atenção, né? Ou que nos distrai. As estatísticas mostram que verificamos nossos telefones 60 a 150 vezes por dia. Então, ele disse, isso é uma boa oportunidade de prática informal que a gente pode, né, ganhar, né? E aí, no final do dia, reserve um momento para refletir sobre como foi sua prática. E alegre-se por ter voltado à consciência durante o dia, essas várias vezes, né? Em seguida, estabeleça a intenção de continuar no dia seguinte. E ouvindo o Mingyur Rinpoche e o Cortland Doll e o Richard Davidson, nos diálogos que eles tiveram mês passado, né, sobre exatamente essa nossa epidemia de distração, as emoções perturbadoras, perturbando a mente das pessoas, foi um diálogo bem interessante, foram uns 5 encontros. E aí eles, né, conversaram sobre isso, como lidar com a distração, como lidar com as emoções, né, foi bem rico. E aí o Richard Davidson é um neurocientista que pesquisa, né, na Universidade de Wisconsin, pesquisa a atenção, a pedido do Dalai Lama, assim, inspirado pelo Dalai Lama, ele estuda as qualidades, ele é aluno do Mingyur Rinpoche, na verdade, e ele estuda o potencial da mente, né, e tal. Então desenvolveu com o Cortland Doll também é aluno dele. Então os 3 estão bem interligados, assim, estão fazendo um trabalho muito bonito. E aí ele diz que já foi provado cientificamente que a presença do celular, você está numa reunião, estão numa reunião de família, você chega, você diz, mesmo que você deixe o telefone assim, em cima da mesa, você não vai pegar, está ali.
A presença, simples presença do celular é um fator de desconcentração muito, muito forte. Muito forte. Então, o ideal seria que você realmente tirasse do ambiente. Se você decide, se você quer estar presente, cultivar a presença naquela reunião, você e você não tem nada, nenhuma coisa urgente que você dependa daquele celular, então tira ele da presença, não deixa ele. Se tiver na bolsa, ainda fica aquela coisa assim, fica uma coisa ali, né? Mas tira, bota em outro ambiente, tipo assim, né? Ou então nem bota a bolsa longe, assim, um pouco. Então, porque é um fator muito, muito poderoso de distração, sabe? Só pra gente ter uma noção, assim, né? A gente não consegue nem pensar em deixar o celular longe. Como assim? Deixar o celular na outra sala. Então, a gente tá realmente cultivando, assim, muita distração, muita desatenção, né? Bom, queridas, se vocês quiserem falar alguma coisinha, mas aí senão a gente vai se despedir, porque eu tô com um horário aqui meio apertado hoje. Tudo bem? Então, tá. Obrigada por tudo, Florinda. Então tá. Obrigada, Gratidão. Obrigada, linda. Tá bom, eu vou só. Então vamos fazer a prece de dedicação. Tá bom, querida. Vamos fazer a prece de dedicação aqui e a gente encerra. Só mais rapidinho aqui. Essa aqui. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Então tá bem, obrigada pela companhia. Bom dia para vocês, uma boa prática para nós. Bom dia. Bom dia, com Deus. Tchau, Mana. queridas. Até terça. Obrigada.